Trabalhava na feira de carreto. E também trabalhava junto aos caixas, empacotando, ajudando a levar as compras das pessoas. A gente fazia a limpeza de banheiro, a parte externa do prédio. Esse foi um tempo da minha vida um pouco complicado. Por quê? Porque a gente trabalhava muito, né, e ganhava-se pouco. Via a realidade das pessoas, lia as matérias nos jornais, as pessoas que viviam numa classe social maior, e a gente via naquela realidade de dificuldade. E isso foi muito impactante para mim. Eu não tenho assim uma recordação do meu pai e da minha mãe junto, morando numa casa e tal. Isso não me recordo, não lembro. E aí eu, muito cedo, eu fui morar com meus avós. E eu via que, como é que eu posso falar, por mais que eles tentassem fazer o melhor, eu sentia que eu era um peso daquela família. Eu sempre batalhei muito. Eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair. Os meus patrões sempre elogiavam o meu trabalho. Eu sempre, graças a Deus, sempre me destacava. E eu queria sempre assim, mais. Só que eu perdia. Então eu comecei a buscar outros tipos de trabalho fora de casa, né? E comecei a trabalhar na rua, em feira, fazendo carreto em feira. Eu morava na ilha. A gente saía da ilha, vinha para Copacabana, dando calote em ônibus. A gente não tinha mal dinheiro para comer. Geralmente nos locais que eu trabalhava, que eu oferecia alimentação, era ali que eu me fartava, essa é a realidade. Porque dentro dessa condição quase subhumana que a gente viveu, que eu vivi, muito mal a gente comprava um arroz, que era o que a gente fazia, e às vezes com muito luxo, eu me lembro até hoje, a gente comprava o tomate. Então era o arroz e o tomate. E eu vendia muito, mas as coisas não alcançavam, não eram da forma que tinha que acontecer, porque eu não tinha direção. Eu vendia, eu tinha dinheiro, eu ganhava dinheiro, não tinha tempo, realmente tempo para mim não era o problema, eu fazia o tempo acontecer, mas pela falta de direção, a coisa não acontecia da forma que eu queria. Eu conquistava, mas eu perdia também. Eu alugava um que a gente chama de cabeça de porco, né? É um quarto sem janela praticamente, onde você bota ali tua cama, a geladeira, as coisas todas num ambiente pequeno. Ele deveria ter, se tivesse 10 metros quadrados era muita coisa, a gente dividia em 3. Depois me apareceu um trabalho de zelador de edifício, né? Limpeza de edifício, prédio, colocar lixo, tirar lixo. Eu cuidava do edifício, lavava, limpava, tirava o lixo. Eu vou levar vocês para conhecer um pouco dessa realidade, que é muito difícil. Apesar de você trabalhar num prédio com muitas pessoas, faz a limpeza, trata bem as pessoas, mas é como que você não existisse naquele local. Você é imperceptível dentro daquelas pessoas. A gente fazia a limpeza de banheiro, a parte externa do prédio, a gente limpava a escada, né, fazia toda a parte de higienização de escadas, limpava tudo, desde do último andar até o primeiro. E aí eu tentei outras coisas, trabalhei em supermercado, trabalhei como motoboy, entregador, fazendo entregas, né, entregas de equipamentos eletrônicos, depois entrega de pizza mesmo, que foi numa época que estava começando esse tipo de serviço. Foi quando, já numa idade de 20 para 21 anos, eu comecei a trabalhar na profissão de corretor de imóveis. Então, quando eu conheci o Wagner, nós nos tornamos amigos, na ocasião que ele era corretor, eu vi que ele era uma pessoa muito parecida comigo. E eu acho que o que me atraiu nele foi identificar nele o desejo de vencer, de construir algo realmente e construir uma família, que era o que eu também queria, muito mais do que qualquer outra coisa. Aí foi nessa mesma época que eu comecei a trabalhar nessa empresa, que eu conheci hoje a minha esposa. E eu via nela uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente tinha os mesmos ideais que eu tinha. E aí eu tive a oportunidade de comprar, de adquirir a empresa que eu trabalhava. E aí realmente problemas surgiram, coisas inimagináveis veio acontecer na minha vida. Chegou um ponto que a gente já não tinha mais condições de movimentar a empresa. As dívidas foram crescendo, a gente nessa época tinha um sócio, o sócio não tinha o mesmo ideal, trabalhava, mas não com o afinco que a gente trabalhava, e a empresa foi gastando mais do que ela
tinha possibilidade de pagamento. E só ficamos realmente com muitas dívidas, muitas dívidas. Os corretores foram embora, só sobrou eu e ele. E aí, nesse momento, nessa situação difícil, que foi uma situação realmente de humilhação, de passar necessidade, foi uma época, assim, humilhante. Depois de a gente ter conquistado várias coisas, a gente começou a perder. E dívida, devendo condomínio, uma vergonha. Foi um período longo, não foi um período curto, foi um período muito longo. E aí veio realmente o nosso fundo de poço, porque surgiram agiotas que nós nem sabíamos que existia. E a agiota não tem pena. A agiota, olha, realmente, só quem passa por isso que sabe o que é. O cara vai na tua porta, grita com você, te ameaça de morte, te xinga na frente dos outros. E você está numa situação de vergonha e humilhação, você vai fazer o quê? Você está devendo? E eu falava, Mário, mas eu não sabia que era isso, eu vou pagar, o problema seu, e xingava e batia na mesa. Era uma vergonha. E ia direto. Banco, nenhum. Todos se fecharam. Na hora que você mais precisa, é a hora que nenhum te dá crédito. Não tinha dinheiro para colocar os anúncios, que a publicidade forte de uma imobiliária são os anúncios. Eu já não tinha dinheiro. Era aquela loucura, trabalhando toda hora um ligando, era gerente de banco, era agiota chegando na porta da empresa, cobrando. E em cima daquilo eu realmente quase que joguei tudo pro alto. Já não tinha mais dinheiro para colocar nem a gasolina do carro. Com isso você tem dificuldade em casa, teus filhos já não comem direito. A situação foi só piorando. E eu tinha que optar. Ou eu comia, ou meus filhos comiam. Então houve uma época que eu passava bananada. O que eu estou falando, o período foi longo. Era eu e ele. Então às vezes eu falava, vamos pegar um açaí só, uma tigela, vamos dividir isso aqui para a gente poder sobreviver, para ficar o resto do dia. Para poder ter alguma coisa para deixar para as crianças em casa. Aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir na casa da minha sogra, né, que já tinha uma situação difícil, para poder comer. Né? Realmente não foi uma situação que não foi fácil, não, foi muito difícil. Foi exatamente nessa época que a gente já não tinha mais condições, eu já lutando tudo quanto era forma. Foi quando eu realmente veio a oportunidade de conhecer a nação dos 318. E chegando dentro do Congresso, realmente foi um choque e de uma certa forma também um alívio. Por quê? Choque porque era uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado, e um alívio porque ali tinha algo que eu sempre buscava. O que era? É crer num Deus verdadeiro e viver a fé como ela tem que ser vivida. E ali mudou a minha realidade de vida. Eu fui pagando todas as dívidas, paguei banco, tirei meu nome do SPC, Serasa, aquela sujeirada toda que quando você fica devendo, você fica com o teu nome realmente sem possibilidade nenhuma, você não tem crédito, não tem nada. Então hoje nós temos 6 imóveis, a loja também que é a sede própria, né, no centro da Zona Sul do Rio de Janeiro, fica em Botafogo, é a companhia do Lar Imóveis. Nós temos, eu tenho 3 carros, uma moto. Minha esposa, além da empresa que ela trabalha, que é a Companhia do Lar, tem a outra empresa que ela abriu também, no segmento de roupa para um público jovem, né? Dentro dessa área do hip hop, esse pessoal que gosta não só de uma roupa, mas uma roupa também com uma mensagem, que é a 3 Elos, fica também aqui em Botafogo. Nós já viajamos para o exterior várias vezes. E não é só a viagem de ir lá conhecer, você ir lá, conhecer, curtir, poder ir nos melhores restaurantes também daquele lugar. Já fomos para Israel, já viajamos também aqui para América do Sul, Argentina, Paraguai, Brasil, graças a Deus já conheço o meu país quase todo. Hoje, eu tenho além do que eu imaginei. Tudo que eu pensei, tudo que meus olhos imaginaram, que eles nem alcançaram, eu conquistei. E a nação abriu a visão, foi algo assim muito forte, porque até então, nós não tínhamos nem ensino médio completo. Não tínhamos, né? E a nação mostrou isso. Olha, você tem que evoluir. Não é só evoluir financeiramente, mentalmente. Você tem que evoluir fisicamente, você tem que evoluir no todo. Então a gente ligava para muitas coisas. A gente achava que exagero, besteira, não preciso. Eu conquistei até agora sem isso, né? E a gente viu que era importante. Então o Wagner voltou a estudar, concluiu, entrou para a faculdade, ele se formou em Direito, né?
Ele hoje está fazendo pós-graduação. Então foi tudo através da nação, as coisas começaram a transformar. Eu também estou fazendo direito, estou terminando. E é algo que tudo isso veio da visão que nós conquistamos pela nação. Então, muito mais do que dinheiro, nós passamos a entender o que é o encontro com Deus. Porque foi lá que nós tivemos isso. Porque nós fomos em busca, sim, da riqueza, do dinheiro, da solução, mas nós vimos que não era isso. Era algo muito além. Era ter Deus dentro de nós. E quando você tem um encontro com Deus, você tem tudo. Hoje, a condição financeira que nós temos nos proporciona liberdade para fazer tudo o que a gente quer. Isso é importante, porque é fruto do nosso trabalho. E tudo isso a gente adquiriu através das palestras. Foi exatamente através das palestras da Nação de 318 que abriu o nosso entendimento. Ok, não, nessas condições sim, a gente fecha negócio assim, não, por mim tá tudo ok. Já estou aqui com tudo em cima, já estou com o capital aqui para a gente poder estar finalizando, o negócio é teu, tá fechado o negócio.